Bom dia, amigos e amigas do canal. Aqui quem está falando com você novamente é o professor Charles. A gente vai dando sequência ao último episódio, né? Praticamente a terceira guerra púnica, né? Sobre o embate entre Cartago e Roma. Roma, tendo concluído a paz com Cartago, vai pegar os espólios de guerra de Cartago e vai empreender a segunda guerra contra a Macedônia, o rei Filipe II. Que vai vencê-la, né? Vai vencê-la. Após isso, Roma vai empreender outra guerra contra a Ásia, que vai vencê-la também. Vai vencê-la. E novamente, aqueles estados-nações que estavam ali vão acabar sucumbindo diante de Roma. Então, lá do Oriente até o Ocidente do Mediterrâneo, Roma vai expandir seu território. Isto é fato. Mas tinha um problema para Roma ainda. O Aníbal estava vivo. Então Roma temia Aníbal. Aníbal vai se... Na Batalha de Zama, ele vai fugir com uma parte pequena do seu exército e vai se refugiar em Creta, né? Aí de Creta ele vai ir para Betínia, onde ele vai praticamente morar na corte do rei Prússias, na verdade, né? Que vai acabar traindo Aníbal com os romanos. Aí eles vão cercar os romanos ali, os assassinos, né, que vão ser contratados, não diretamente os soldados, vão cercar a casa de Aníbal, né? E Aníbal, vendo isso, ele vai tomar veneno, né? Vai tomar veneno para se matar, mas ainda vai viver o suficientemente para ver todo o Ocidente sendo dominado por Roma. Então, nesta época também morreu Públio Cipião, né? Públio Cipião, para quem não sabe, ele foi o vencedor, né? De Zama. Ele foi o vencedor de Aníbal, ele venceu Aníbal, na verdade. Então, também vai acontecer mais tarde a terceira guerra da Macedônia, onde praticamente Roma vai vencê-la novamente. Ali, na Macedônia, termina o reinado, ou melhor, o império, né, de Alexandre o Magno, que durou 144 anos após sua morte ainda. Roma, a partir desse momento, ela vai se tornar o quê? Ela vai se tornar a senhora do mundo civilizado, né? Ou seja, a senhora do mundo. Então, aumenta mais ainda o seu império. E aí todos os estados gregos não vão ter resistência nenhuma, praticamente nada, praticamente zero contra Roma. E Roma vai anexá-las ao seu vasto império, né? Roma tinha uma frase interessante, né? Roma dizia o seguinte, que eles não buscavam a política de conquista, mas quando atacados, eles eram obrigados a defender-se e agredir. Ora, isso aí é a maior fake news inventada da história antiga. Roma ela era emancipacionista, sim, né? E submeteu muitos povos, matou muita gente, né? Então, não tinha como não ser isso. Mas um detalhe que já começava a acontecer dentro do exército romano, dentro da própria estrutura de política romana, que era a questão da corrupção. Ou seja, Roma conquistou muitos estados, conquistou muita riqueza. E como a riqueza era muito grande, né? Os próprios generais romanos acabavam roubando de Roma os espólios e dando para os seus soldados, ou seja, eles estavam fortalecendo suas posições e suas legiões, não eram bobo. Mas a corrupção também corria frouxa dentro de Roma, né? Então, praticamente aí a República Romana estava cambaleando e já declinando para o Império, né? Que daí vai ser a última fase do período romano. Mas tinha um território muito pujante, que foi dominado pela Espanha. Se vocês lembram bem, eu falei, né, que Roma tinha conquistado
Cartagena. Cartagena ficava onde? Na Espanha. Pois então, mas vejam bem, Cartagena ela era uma possessão de Cartago. Aliás, tinha um monte de cidades ali que era possessão de Cartago, que depois passou tudo para Roma. Obviamente que esse pessoal, assim, por mais que foram conquistados por Roma, não tinha um apreço muito bom pelos romanos, né? E então, aquela parte da Espanha ali, ela começou a crescer muito economicamente, foi feito muitas armas, né? Então os romanos foram ali e começaram a ficar desconfiados daquilo tudo ali. Começaram a ficar desconfiados, a verdade foi essa. Então estava Marcos Catão, né? Não sei se por ciúme, quando viu toda aquela riqueza que estava na Espanha ali, em Cartagena, principalmente, ele vai se dirigir ao Senado romano e vai falar o que estava acontecendo. O Senado romano ficou assim, de, bah, o que vão fazer, o que não vão fazer, né? Mas eles não tinham como declarar uma guerra direta contra Cartago, porque na última paz que eles fizeram com Cartago, Cartago se comprometeu em não fazer guerra com ninguém. Mas aí o que os romanos vão fazer? Eles vão arrumar um povo vizinho ali para entrar em conflito com Cartago. Claro, Cartago vai se defender, né? E esse foi o pretexto, né, para Roma destruir Cartago. Obviamente, os cartagineses protestaram, vieram falar com o Senado romano, vieram com o pessoal de Roma toda, né, pediram clemência e disseram o seguinte: ó, nós vamos ser subordinados eternamente a Roma, mas não destruam a cidade. O Senado romano disse não. Cartago tem que desaparecer do mapa das nações. Precisa desaparecer do mapa das nações. Assim como a Macedônia também desapareceu do mapa das nações, naquele período. Então, os governantes de Cartago lá pediram 30 dias, então, né, para ver o que ia acontecer. Mas o que o Senado romano falou para eles? Não, vocês podem pegar a sua população e sair de lá, não vão matar ninguém, mas a cidade tem que ser destruída. Ora, como é que eles vão desalojar 3 milhões de pessoas assim, de uma hora para outra? E no mais, Roma exigiu o seguinte, que a população de Cartago tinha que ficar 10 milhas do mar, ou seja, nada de comércio. Era para morrer de inanição. Uma maldade muito grande, né? Porque, pessoal, uma coisa são os políticos, os governos e o exército. A outra coisa é o povo. O povo é o que sofre mais nessa história. Sempre é o povo. E eu vou explicar por que agora. Nesses 30 dias de trégua que foi dado entre Cartago e Roma, os cartagineses começaram a construir armas, catapultas, reforçar as muralhas, né? E Roma, quando chegou, se apavorou, né? Bom, os caras querem guerra mesmo, querem guerra conosco mesmo, né? Então nós vamos fazer guerra contra eles. Daí durou 6 anos essa guerra ali. Mas um detalhe. No começo, claro que Roma não conseguiu derrubar Cartago, mas acabou derrubando, encontrou uma brecha, né? Numericamente maior que os cartagineses e acabou destruindo Cartago. Inclusive o último rei ali, o último governante de Cartago, pegou seus filhos ali e se atirou no meio de uma fogueira e se matou, né? E fora os suicídios que tiveram. Eu sei dizer para vocês o seguinte, que dos 3 milhões da população de Cartago que existiu, sobrou 30 mil homens só, o exército todo destruído, e 25 mil mulheres que pediram clemência. Daí os romanos, né, vergonhosamente, isso foi uma vergonha para os romanos, é uma vergonha para Roma isso aí, foi uma vergonha para Roma antiga, foi uma vergonha, né, deixaram eles embora. E aí então, quem estava no comando das tropas é o general Cipião, pediu porque existia metade de Cartago que estava em pé, e ele pediu para deixar Cartago em pé, o restante que tinha, e o Senado romano disse que não. Por isso que eu digo, pessoal, político, eles pensam só no viés deles, só no bolso deles, só no poder deles. E todos os políticos são assim. Diz que não, é para destruir Cartago e botar fogo em tudo e colocar uma camada de sal para dizer que o Roma passou, não tem mais, é estéril e acabou, né? E o general teve que
obedecer a esta ordem. E as ruínas de Cartago queimaram por 17 dias. Depois só tinha pessoas romanos levando ovelhas, cabras para pastar no território de Cartago, na cidade de Cartago. Vejam bem, pessoal, como é triste o fim de uma guerra. Lembra que eu falei para vocês que uma guerra a gente sabe como é que começa e a gente não sabe como termina? Pois então, a mesma coisa, pessoal, ó, o passado é simplesmente um flashback. Mas o passado, ele tem que ser estudado, ele é muito importante para a gente conhecer o futuro. Porque nisso tudo, a gente pode entender o seguinte, por que o brasileiro em si não gosta de estudar a história? Porque foi incutido na cabeça do cidadão brasileiro que ele não precisa estudar a história. Para quê? Foi sempre falado o seguinte, por que eu quero saber de história? História é coisa de museu. Não, gente. História é ter entendimento do passado para construir para construir o presente e para planejar um futuro. Sem isso, não temos futuro. Então, nós precisamos sim resgatar a história. E lembre-se, né, pessoal, nunca esqueçam disso. Políticos, governos passam. O exército muitas vezes fica do lado dos políticos e dos governos e não fica do lado do povo. Portanto, porque o exército ele sempre vai respeitar o quê? A Constituição, ou seja, aquele montante de leis. Olha o que o Cipião teve que fazer em Cartago. Ele respeitou o Senado romano, então ele respeitou os políticos. E assim foi, e assim sempre foi e sempre será. Então, se um povo quer se salvar, ele tem que se salvar sozinho. Ele não pode depender de nada. Pobres cartagineses que terminaram tristemente, né? Hoje só tem ruínas. Na verdade, assim, a destruição de Cartago foi tão grande que até hoje os historiadores não sabem bem a localização da cidade de Cartago, né? Como eu falei anteriormente, Cartago e Macedônia sumiram do mapa das nações. Não existiram mais. Foi decretado pelo Império Romano. Mas assim como Roma fez isso aí e se dizia que não era conquistadora, né? Isso foi a maior mentira que os romanos inventaram. Aliás, eu acho que esse Império Romano durou tempo demais, pelo mal que ele causou. Não vou me ater à questão política de Roma, nem às administrações, não vou fazer isso aí, nem falar dos Césares. Mas eu vou falar agora sobre o final do Império Romano. O final do Império Romano é muito interessante, né? Assim como Roma destruiu tudo isso aí, conquistou, anexou, ela vai começar a ser invadida em suas fronteiras. Ela vai ser invadida pelos bárbaros, né? Pelos povos germânicos, por Átila, por todos na volta ali. Eu sempre digo o seguinte, pessoal, Deus é providente. Deus providencia. Deus não joga, mas fiscaliza. Roma caiu por seus erros, por sua maldade, por sua torpe, por sua corrupção, por não ter fé em Deus. E o que sobrou de Roma, do mundo ocidental, foi herdado pela Igreja Católica, né? Que remontou toda a civilização ocidental sobre os escombros de Roma. Essa é a próxima história que eu vou falar para vocês. Um grande abraço, Deus abençoe vocês, né, gente? E eu sempre falo aqui, mas não custa falar novamente. Curta o meu canal, divulgue o meu canal. Meu muito obrigado e um bom dia 1º de maio para todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras deste país. Obrigado.